quase 20 mil, assim, de lucro. Ela me dava. Só que eu tava numa barbearia de bairro, certo? Onde eu trabalhava muito, cortando cabelo ali. Então eu trabalhava demais. Eu tava numa barbearia que me dava esse valor em lucro. Só que o que acontece? Eu tinha chego no teto. Então, desse chego no teto, eu não conseguia mais entender como que eu ia fazer para crescer. Como que eu ia... Foi ali que eu tomei minha decisão. Qual que foi tomar minha decisão? Tomar minha decisão é sair para uma barbearia empresarial, que é tudo isso que a gente está aqui explicando. Então, aí eu fui para aquela barbearia no bairro do Limão, onde vocês viram que é grandona, tem tudo que vocês viram. Ok. Mas qual que foi o meu pensamento? Meu pensamento era, aqui nessa minha barbearia já gira esse valor. Automaticamente, quando eu sair, não vai girar mais. Eu entendo isso. Porém, lá em cima, eu tenho que entender da seguinte forma, tem que pelo menos manter esse valor, ou se cair esse valor, ela tem que se reinvestir, que é verdadeiramente o que aconteceu, né? E eu comecei a pensar, então eu coloquei, embaixo eu trabalhava com 8 profissionais, em cima eu coloquei só 6, porque embaixo também caiu de 8 para 4. E aí eu fiquei pensando assim, mas eu dividi minha equipe. Então nessa que eu dividi minha equipe, eu só tive a sacada de colocar um corte que era R$30 para 50. E aí beleza, buscando outro público. Mas todo mundo que vinha desse público para cá, eu também manteria os R$30, né, que era o valor do corte. Só que como que eu faria isso para que os outros clientes não enxergassem que um pagava 30 e o outro pagava 50? Eu fazia da seguinte forma, pô, fichinha, e aí você paga no caixa. No caixa ninguém tá sabendo por que tá pagando 30 ou por que tá pagando 50. Então essa foi a minha jogada. Porém, eu percebi que a barbearia grande, ela também consome mais. Ela tinha eu tinha um lucro embaixo, que nem eu citei aqui para vocês, de 20 mil, mas eu não pagava nada, não pagava aluguel, mas eu não tinha mais crescimento. Não tinha mais. O que eu precisava para ter maior lucro? Eu tinha que reinvestir. E eu sabia que vinha um tempo. Isso estava já dentro de mim. Qual que era o meu tempo? Meu tempo era, primeiro, a barbearia funcionar, né? Só que eu tinha que entender que eu precisava sobreviver naquele tempo. Então, como eu tinha eventos, workshops, isso, eu conseguia capitalizar daqui, mas a minha barbearia ela tinha que girar. Então, a minha decisão foi abrir a barbearia, mas se ela só se pagasse, estava bom para mim. Mas era uma loucura, porque eu estava saindo de uma barbearia que estava me dando faturamento, estava me dando um lucro, não era só faturamento. E aí, tipo, beleza, mas eu queria acreditar naquela loucura. Então, eu comecei a acreditar. E aí, o primeiro mês ela se pagou, segundo mês ela se pagou, no terceiro mês começou a dar lucro, e assim ela foi crescendo. Só que o que eu percebi depois? Ela também, mesmo sendo grande, ela cresceu, mas chegou no teto. E aí eu precisava de mais pessoas. Hoje eu tenho 13 profissionais, mas eu tenho mais 8 pessoas no operacional. E aí você fala assim, pô, mas é uma despesa grande. Então você começa a ter despesa. Só que eu entendia também que, tipo assim, pô, eu precisava faturar 80 mil, pelo menos, certo? E nesse faturamento, eu tinha que também entender que eu tinha que pagar todas aquelas pessoas que estavam operando minha barbearia, porque o meu foco era, a minha barbearia tem que girar, mas ela tem que ser Barbearia Lele Flash Power, porque o nome daquela região, Zona Norte, era o Lele Flash Power. Então, na minha cabeça estava, a barbearia tinha que girar dessa forma. Ela girando dessa forma, ela ia entender que ela ia ter mais força do que o Lele Flash Power. Entendeu? Porque, assim, não adiantava. Eu tinha que me identificar e tinha que ser visto como um barbeiro apenas diferenciado. Só isso. Se eu fizesse igual eu fiz na barbearia de baixo, eu ia estar até hoje cortando 40 cabelos por dia. E não era essa a minha intenção. Era se transformar num empreendedor e empresário. Então, a minha intenção era o quê? Era entender que eu tinha que chegar naquele mesmo lucro que eu tinha na barbearia de baixo, só que sem trabalhar muito, que nem eu trabalhava na barbearia de baixo. Tinha ponto de eu chegar, abrir a barbearia às 7 da manhã, 1h30 da manhã ainda tá trabalhando. E aí eu fui agregando pessoas, mesmo que essas pessoas não eram capacitadas para aquela devida função,
mas eu ia treinando do meu jeito, eu ia fazendo, eu ia acreditando naquelas pessoas aos poucos, e aquelas pessoas iam ter o próprio crescimento com o meu mentorismo. Eu conseguia passar o que eu estava sentindo, a minha vibração, a minha positividade, o meu negócio que vai dar certo. Se o Lelê estiver bem, as pessoas vão estar bem. Então essa foi a minha verdade. Até hoje, e agora, tipo, quando eu passei o faturamento para você, passei ali e você viu, tá estável. Hoje a minha cabeça tá funcionando assim, cara, o que hoje eu preciso para aumentar pelo menos 20, 30% mais? E como que eu desenvolvi o restante da minha barbearia? Foi não focando em mim. E a partir daquele momento que eu comecei a dar aula de prótese, que eu comecei a fazer, eu tava esperando 1, 2 ou 3 barbeiros vir comigo. E veio 2. 2 barbeiros hoje aplicam, cortam e fazem manutenção de prótese. E aí minha primeira sacada para saber se eu vou crescer um pouquinho mais esse negócio e aumentar mais esse valor que eu tô falando para você, é agora literalmente banalizar a prótese. Entendeu? Não é mais aquele lance, puta, prótese capilar. Não. É banalizar mesmo. Você tem R$1.000 no bolso, você vai mudar a sua autoestima, você vai fazer. Eu preciso disso. Entendeu? Eu não vou valorizar mais o processo inteiro. Eu vou fazer o quê? Eu vou valorizar os meus profissionais. Então, eu tenho 2 profissionais que estão vindo junto comigo. Esses 2 profissionais, eu quero fazer com que eles trabalhem com isso. E com que eles entendam que isso vai dar muito mais dinheiro do que eles cortarem cabelo o dia inteiro. E aí, os outros também vão se interessar por isso. Mas através de que eu pegue 2 profissionais desse e coloque em outro local fazendo somente isso, eu agrego mais 2 no lugar deles. Porque alguém tem que tomar conta dos clientes que eram dele. Concordam? Então é dessa maneira que eu estou vendo o crescimento da minha barbearia. Então essas vezes é as minhas verdades. E aí quando eu tomei a decisão de colocar 40% na minha barbearia, porque eu sou barbeiro também, então eu me coloco na pele da galera, né? E eu acho que 50% era justo. Eu trabalhava sempre a 50%. Só que depois eu percebi que não é justo. Porque você, como empresário, você fica com tudo. O produto é seu, água, luz, internet, tudo é seu. E o profissional barbeiro, ele fica com somente o dele livre. E aí eu fiquei pensando depois assim, pô, o que sobra para mim como empresário? E aí, às vezes, lógico, eu quero que meus barbeiros, poxa, trocam de carro, tenham uma vida melhor, entendeu? Essa é a finalidade, essa é a família Lelê Flash Power, entendeu? O que eu tava tentando entender? Peraí, eu tenho a minha parte do Prolabore, que eu não tô retirando. Mas por que eu não tô retirando? Porque eu trabalho sempre na função de crescimento, eu não trabalho na função de empresariar. Então, peraí, se eu tivesse trabalhando na intenção de empresariar, eu já teria todo esse ganho antes e eu já teria crescido muito mais a minha barbearia. Mas não, eu fiquei limitado porque sobrava menos, sobrava pouco. Então, faturava muito, mas o líquido ficava pouco. Então, qual que era a minha ideologia? Hoje, faturar legal, pagar todo mundo, ser justo para todos, mas sobrar também. Entendeu? Então, a minha ideologia hoje certa é 40% para o profissional, 30% pagar todo o operacional e 30% dessa vez tem que ser o meu lucro, o meu Prolabore. Entendeu? Por quê? 30% do operacional ainda vai sobrar um pouco para a barbearia, então a barbearia tem fôlego. Ela tem o seu fundo caixa. Entendeu? E os outros 30%, aqui sim, tem que ser do Lelê. Hoje eu optei em não pegar, certo? Mas eu optei em deixar. Para lá na frente pegar e pensar no que vai fazer. Eu fiz essas intenções, mas a minha barbearia, ela foi se autossustentando. Eu percebia que tinha pontos que eu estava trabalhando muito errado. E eu acho que se eu tivesse sido empresário desde o começo, a barbearia estava sensacional. Ela não caberia mais aonde vocês foram lá. Mas o que você Entendeu? acha que você fez errado? Dá um exemplo do que você fez errado. Primeiro, eu sou barbeiro, então eu tenho coração e cabeça de barbeiro, né? E então o meu primeiro erro foi manter os barbeiros a 50% e não entender qual que era o tamanho do meu gasto. Mas entender, não, nós estamos juntos, somos parceiros, nós vamos até o final. Então esse para mim foi um grande erro. Eu tenho que entender que eu tenho parceiros, eu tenho que ter esse relacionamento bacana com os caras, trazer
eles para mim, de verdade. Mas eles têm que entender que os deles saem livre também. Eles têm a porcentagem deles, eles têm o ganho deles, eles têm um bom salário, né? Mas o bom salário deles também tem que dar pelo menos um rendimento mínimo para mim, como empresário, porque eu parei para pensar depois, falei, peraí, eu coloquei toda a grana aqui sozinho. A galera vestiu a camisa, lógico, a galera lutou comigo, mas eles não colocaram o dinheiro. Eles colocaram somente o trabalho, assim como eu também coloquei. Então esse eu acho que foi um dos primeiros grandes erros. Segundo grande erro, colocar muito operacional, mas de maneira de uma vez. Não, deveria ter colocado aos poucos. Não tá dando mais conta aqui, vamos agregar mais um. Não, eu fui colocando, e aí, tipo, dando funções diferentes para cada um. E às vezes eu percebia que tinha gente que tava ali que não tinha função, eu tinha que criar função para ela. Então, esse foi um pouco de alguns erros que eu cometi. Mas que também eu sabia que eu ia acertar, mas demanda um tempo. Para você ter uma ideia, quando eu coloquei 60-40, alguns meses atrás, é porque assim, pô, peraí, eu já não tava tendo lucro. Entendem? Lucro estava vindo, mas era muito pouco pelo meu investimento. Então, por que eu percebi isso? Porque a minha mentalidade era ser um empresário. E o empresário, eu estava sendo errado, porque eu era o meu melhor funcionário. Eu era o cara que mais trabalhava na empresa. Eu tinha mais cliente, eu tinha que abrir e fechar a empresa, eu tinha que correr atrás. Então, peraí, por que eu estou fazendo tudo isso? Então, foi aí que eu percebi que realmente eu tinha que mudar a minha estratégia, mudar a minha maneira de trabalhar, porque senão a minha barbearia, ela tinha um bom lucro, ela tinha, mas não tinha mudado da outra que eu saí. Então, para que eu saí? Para que eu empreendi? Para que eu cresci o negócio, sendo que na outra eu estava tendo um lucro bom? E ainda até brinquei até com a minha esposa, falei assim, ó, a gente era feliz e não sabia. Nós tínhamos um negócio bom, tínhamos apenas uma barbearia, tinha um negócio bacana, tinha um rendimento, viajávamos todo ano, era uma coisa legal, eu tinha o controle de tudo e ok. E aí a gente cresceu tanto que eu perdi o controle. Às vezes você depende muito de pessoas. Então essa pessoa que você acredita, ela demora um tempo para você entender que ela está rendendo aquilo que você espera, porque nem todo mundo é igual a você. E aí você consegue pôr o seu mentorismo em cima dessas pessoas. Mas às vezes você tem que pôr a mão na massa, mostrar 1, 2, 3, 4, 10 vezes para aquela pessoa pegar um pouquinho do que você faz. E aí aquele pouquinho do que você faz, você treinou aquela pessoa. E então por que eu falo tudo isso? Porque hoje eu já entendi o que é ser líder, né? E às vezes eu não entendia. Ou às vezes para mim ser líder era tipo, puta, pode deixar, o Lelê chegou, eu vou fazer a parada. Então eu me sentia o super-homem, mas não era uma coisa boa, porque aí a barbearia não tinha vida útil sozinha, ela não crescia sozinha. E quando você entende que o líder, quando ele forma outro líder, aí é fantástico. O problema maior desse meu crescimento que eu estou falando para você é gerir pessoas. Esse eu acho que é o problema maior. A pessoa, às vezes, ela te engana. Você aprendeu para gerir essas pessoas? Assim, o que você faz hoje em dia? Eu vejo 2 pontos. O que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. O que ele tem de bom eu vou absorver pra caramba. O que ele tem de ruim eu vou descartar, é óbvio. Só que assim, o que ele tem de ruim, às vezes não é tão ruim. Eu preciso enxergar o porquê que é ruim nele. Então isso é gerir pessoas. Eu enxergo nele tudo que tá de ruim e começo a dar toques pra ele. Cara, se você fizesse isso, sem mostrar pra ele que ele tá ruim naquele negócio. Não, eu vou dando alternativas pra ele. Que ele consegue render muito mais se ele fizer outro caminho. Então essa parte de ser ruim, né, de ter a parte ruim dele, eu tenho que transformar em boa. Então acho que isso é gerir pessoas. Eu me enxergo como um futuro grande tubarão, mas eu tenho uma fé muito grande, gigantesca, e esse futuro tubarão eu vejo como ajudar pessoas, né?
Lógico que eu quero ter meu império, eu quero ter meu empreendimento, eu quero ter as minhas coisas, mas eu vejo também como ajudar pessoas. Isso você cresce pra caramba. Você cresce como pessoa, você cresce como empresário, você cresce de muitas formas. E eu tive muita cabeçada, eu dei muita cabeçada, eu errei muito, e esses erros me fortaleceram, parece, entendeu? Toda vez eu vejo um erro como irônico. De novo tá acontecendo isso, peraí, vamos ver. Mas fica tranquilo, isso aí é mais um capítulo da novela, vai passar.